Que as estruturas de concreto no Brasil estão envelhecendo e cada vez mais apresentando manifestações patológicas, isso você já sabe. Também já sabe que muitas vezes uma estrutura muda de funcionalidade. Nessa hora a gente precisa fazer o tão famoso reforço estrutural. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o passo a passo que eu sigo todas as vezes que ao longo da minha vida eu fiz os diversos retrofits, as diversas mudanças e reforços estruturais, no caso de hoje especificamente em vigas. Durante esse vídeo você vai aprender um passo a passo que já foi utilizado em literalmente centenas de projetos que a gente já fez por todo o Brasil e será capaz de implementar isso aí na tua rotina caso você precise reforçar uma viga. Desde os cuidados que você tem que ter com modelagem, análise, questões de ductilidade, uso de chumbadores, até o detalhamento como deve ser feito e enviado para a obra. Eu sou Enzo Portela, engenheiro de estruturas, atuo no mercado há mais de 15 anos e acredite ou não, já projetei para mais de 15 prédios, 30 pontes e uma porrada de outras coisas aí que são feitas de concreto. Então bora lá ficar comigo aqui até o final para você aprender a projetar reforço em vigas. O projeto que você está vendo aqui na tela é a base de um silo. Você está vendo que ele já está modelado com vigas circulares. Isso é um projeto de um retrofit desses silos antigos que viraram, acredite ou não, esses silos antigos viraram pavimentos, apartamentos residenciais. E aí, como a carga mudou muito, essa viga aqui de base, essas vigas que normalmente na base do silo tem ali 1,40 m, 1,50 m de altura, são vigas bem espessas, elas tiveram que ser reforçadas, inclusive porque todo o carregamento de parte da parede do silo foi removido, o que onerou outras paredes que nasciam sobre essas vigas. Essa é uma estrutura bem velha e esse, apesar de ser uma viga bem circular, bem fora do comum, é uma situação típica de como você tem que proceder para fazer uma avaliação, primeiro, da necessidade ou não de reforço e segundo, para saber se precisando reforçar, o que é que será esse reforço. Eu peguei uma das vigas aqui, um dos trechos, você tá vendo que aqui tá até ruim de ver, mas ela tem aqui um cisalhamento da ordem de 98, 100 toneladas fossos. Isso aqui a gente modelou a situação atual. Momento fletor da ordem de 40, de 100 e poucos toneladas, um cisalhamento da ordem de 100 toneladas e um momento torçor da ordem de 9 toneladas. O que acontece todas as vezes que você vai pensar sobre reforçar uma viga? Você tem que obrigatoriamente modelar a situação da estrutura existente com as novas cargas, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Esses esforços que eu cheguei foi partindo do princípio que eu tenho uma estrutura lá, já existente, só que com as cargas para o qual ela vai trabalhar. Uma situação parecida com essa que eu já participei. Você tem um supermercado que tem uma carga acidental da ordem de 1 tonelada, por exemplo, o extra, aí você tem lá o grupo açaí comprando o grupo extra. E aí a carga acidental do grupo açaí é 2,5 vezes maior, 2,5 toneladas. Então você tem que trocar essa carga com a estrutura existente, colocar 2,5 toneladas e à luz dos esforços atuais que agora vão surgir, saber se aquela estrutura precisa ou não de reforço. Aqui foi exatamente o que eu fiz. Então, primeiro ponto importante, todas as vezes que você vai reforçar uma viga, modelar a estrutura existente com os novos carregamentos, com as novas cargas, para a gente saber ou não, tomar a decisão ou não, se realmente precisa a gente reforçar. Então eu vou fazer uma continha aqui na calculadora verificando o cisalhamento e o cortante da estrutura. Peguei aqui a calculadora do TQS. Nesse caso aqui específico, gente, eu pedi para a construtora fazer um levantamento, tá? Então ela foi lá em loco, levantou para mim quanto tinha de armadura longital, uma vez que eu não, nesse trecho da estrutura, eu não tinha mais armadura, ó, inclusive você tá vendo na foto que são barras lisas, né? Estrutura bem antiga, ó, barra completamente lisa, mas foi levantado o que tem de estribo, o que tinha lá de armação, para que a gente tivesse conhecimento e pudesse decidir se eu não reforçar, apesar de que com barra lisa eu certamente iria reforçar. Então, muito bem, fizemos remoção de corpo de prova, deu 20 MPa, a base é 40, a altura dessa viga 1,40 m e a altura dela a altura útil a gente adotou como 130. Vimos aí que temos 100 toneladas de esforço cortante no característico e vimos também que temos 9 toneladas no momento fletor. Na hora que eu peço para a calculadora fazer a continha, você vê que a viga rompe
por ruína da biela em compressão. Então, nesse caso, não tem conversa, eu vou precisar reforçar. Também faço a verificação aqui da calculadora a nível de momento fletor, então vou lá pegar a seção do mesmo jeito, vou rodar lá os meus mesmos 20 MPa de seção, apesar de que, sabidamente, FCK tem pouca influência na flexão, né, em elementos flexionados, 140 de base e 130 de altura. Meu momento fletor aqui máximo entre as vigas deu 45 toneladas, então vou adotar o valor de 45 toneladas. A flexão em si ficou até bem light, né? Apenas 12 centímetros quadrados, 6 barras de 16. Se eu tivesse lá 6 barras de 16 de CA50, não precisaria reforçar. As barras que estão lá não eram todas de CA50, então de fato não tem conversa, não tem chororô, temos que fazer um reforço para essa viga. Tomei a decisão de reforçar. Agora, o que é que eu tenho que fazer para decidir esse reforço? Nesse caso específico, nosso reforço é por encamisamento. Então, eu vou definir uma seção para que caiba as novas armaduras e que tenha também condições de concretar. Lembrando que toda vez que você decide um reforço de viga, nunca é um problema somente estrutural do ponto de vista do projeto. Reforço de viga passa também pelo problema de execução. Então, todas as vezes que você decidir fazer um reforço numa viga, pense sempre em como esse reforço será executado. Só uma pequena explicação, tá? Esses silos, esses 20 silos, eles foram originalmente executados em ali 1930, esses primeiros 8, e depois eles foram executados esses outros silos aqui já na década de 50, 60, 70, 90, ou seja, bem depois, né? Anos bem depois. Tanto que tem uma junta aqui no limiado da linha verde para a linha amarela. Por que eu estou falando isso? Porque as vigas do lado direito não precisaram de reforço, elas são maiores, estão mais bem armadas, tem mais armaduras. Inclusive a gente teve acesso ao projeto original, ó, onde a altura delas era de 150, a base dela de 45, então elas estavam bem folgadas em relação aos esforços iniciais. A armadura dela com os estribos duplos, com armaduras de 5 barras de 25, então realmente no caso das vigas novas, né, do trecho novo, estava bem folgado. No caso do trecho antigo, realmente não estava. A gente tinha pedido esse levantamento exatamente porque desconfiou que isso teria um problema e aí não tem conversa, tem que ir lá reforçar. O reforço da viga é tipicamente por encamisamento, como você está vendo aqui na tela, tá? Você vê que a gente encamisou com estribos e com barras longitudinais por baixo, e aí você tem que pensar isso a nível de execução. Mas primeiro, né, Enson, modelei a viga, coloquei as cargas novas, precisou de reforço. Muito bem, o que que a gente vai fazer? Nós vamos rodar primeiro a flexão desse elemento, então vou lá pegar uma calculadora, por exemplo, de flexão mesmo, né, puramente flexão, no caso aqui flexão simples. No caso aqui vou me utilizar do TQS, mas você pode utilizar calculadora de qualquer software. E aí vou botar lá os meus 20 MPAs, porque afinal de contas, mesmo eu encamisando, a maior parte da estrutura é o concreto que está lá. Esse eu posso utilizar uma média? Eu particularmente não gosto, até porque em reforço de viga, o que a gente sempre vai recomendar você fazer é reforçar em termos de momento o positivo e não o negativo. Então mesmo uma viga que tem continuidade, eu vou aconselhar você a sempre colocar e fazer o reforço 100% no positivo. Por que isso, Enson? Porque é muito difícil você executar reforço que preste no negativo, uma vez que no positivo, nos apoios, o momento é zero, então eu consigo colocar um chumbador furando. No negativo, o momento não é zero, então eu não consigo chumbar, eu tenho que deixar a armadura passando. Mas deixar a armadura passando pelo apoio implica dizer que eu tenho que quebrar boa parte da linha de apoio da viga para a barra inteira caber. Imagina que você tem um apoio aqui, precisa de 2 metros de barra de um lado, 2 metros de barra do outro lado. Você vai quebrar 4 metros de viga? Complica. No positivo, não. Eu faço um furinho lá, eu tenho lá o apoio, eu faço um furinho de 10, 15 centímetros, boto o chumbador e boto a barrinha somente encostando no pilar. E é muito mais fácil reforçar o positivo, muito mais seguro, muito mais tranquilo, tá?
A minha viga, inicialmente, ela tinha 40 centímetros de base. Só que na hora que eu vou reforçar, eu aumento essa seção, por isso que a gente chama por encamisamento. Aumenta quanto, Enzo? Aumenta o tanto que for necessário. Eu recomendo aumentar um mínimo de 5 a 7 centímetros. Não por uma questão estrutural, mas sobretudo por uma questão de execução. Se você aumentar 3 centímetros, não tem como colocar uma armadura nova e concretar. Fica muito ruim, você não passa nem o vibrador. Nesse caso, então, o que é que eu sempre recomendo? Deixa ali 5, 7 centímetros é o ideal de mínimo para cada lado. Então, se a gente pegar lá a seção da viga, eu vou até pegar a forma aqui, se eu for lá pegar a seção da viga, o que a gente efetivamente está cogitando fazer aqui? Aumentar essa seção da viga aqui para o lado, vou até pintar de azul, fazer de azul para modificar, aumentar essa seção aqui da viga aqui para o lado, para que eu tenha uma viga mais paluda aqui e consiga efetivamente colocar lá minhas barrinhas no longitudinal, aqui no positivo, né? Quiser fazer segunda camada, no negativo aqui se eu quiser também, umas costelas que vão precisar e obviamente colocar os meus estribos. Esse aumento é você quem vai dizer. Eu vou te mostrar agora o projeto como foi para a obra. O que você está vendo aqui na tela é o projeto exatamente como ele foi para a obra. Aí, algumas coisas que tem que ir no teu projeto, né? Primeiro, a indicação dos elementos. Você tá vendo, ó, que todos os trechos que precisaram de reforço, eles estão em sombra cinza, ó, tá? Fica muito claro, ó, trecho da viga com reforço. Isso aqui é para não dar margem lá para o cara tá reforçando a viga errada ou esquecer de reforçar alguma viga que nos interessa. Outra coisa importante que precisa constar no teu projeto de reforço, o procedimento de execução. Vai precisar escorar? Se sim, né? Deixar a escora por quanto tempo? Nem sempre é legal você deixar a escora, o ideal é não precisar da escora, como foi o caso aqui. E na hora que vai reforçar, quantos centímetros vão aumentar? Então você tá vendo aqui, ó, que eu aumentei 7 centímetros no topo, 10 no fundo e 10 para as laterais. Então minha viga que era de 40 por 150 lá, 1,40 m, ela foi de 60 para 1,67 m. Então agora a minha nova seção é uma seção de 60 centímetros de base por 1,67 m de altura. Então a minha base aqui vai ter 60 centímetros, a minha altura útil tem 1,67 m, eu tiro ali 10 centímetros, fica 1,57 m. E aí eu coloco lá o meu momento fletor máximo aqui, que deu em torno de 55 toneladas. E aí eu caí no melhor dos mundos. Eu fiquei com a armadura mínima, né? Isso é muito bom de você ter essa situação quando você cai lá com a armadura mínima. No caso da armadura mínima, aqui nós estamos falando de 5 barras de 16. 5 barras de 16 é a armadura que nós vamos colocar aqui na nova zona de encamisamento. Então, literalmente, o cara vai ter que botar aqui as 5 barrinhas, pelo menos 5 barrinhas de 16, né? A gente também que não nasceu ontem, né? Sabe como é que o mundo funciona, nem sempre coloca esse mínimo. No caso aqui, tinha outras vigas que tinham momentos fletores maiores, a gente deixou 5 barras de 25 porque primeiro já tinha barra de 25 e segundo porque tinha uma outra viga que tinha um momento um pouco maior, e aí pra gente criar um detalhe único para todo mundo e não haver questionamento por parte do contratante, a gente deixa lá com uma certa folga de 5 barras de 25 e não 5 barras de 16. Antes que você fique com medo, né, dizer, oh meu Deus, era 5 barras de 16, ele botou 5 barras de 25, o dobro do que precisa são 10 centímetros quadrados. Então, pelo amor de Deus, não seja um animal de ficar julgando isso aqui, porque afinal de contas tem um monte de coisa que pode ter acontecido durante essa execução que a gente nem tem essa informação. Por isso, sempre deixa uma folguinha a mais, como diz um grande amigo meu, sempre deixa lá seu coeficiente cagaço. Do jeito que eu rodei a flexão nova, do esforço novo, com a seção nova aumentada, você também vai rodar o cisalhamento à torção. A gente já fez essa conta, deu lá um AS. O que vai acontecer que eu lhe indico? Quando você tem como reforçar facilmente a viga inteira, não era meu caso, porque tinha uma laje de 50 centímetros aqui nela. Já te mostrei a foto, vou mostrar novamente, ó, tinha uma laje, essa laje aqui, ela tem 50 centímetros de espessura. Faz aí, 50 com a mão, pra tu ver o tamanho desse troço. Então, como eu não tinha como encamisar a viga inteira, uma vez que eu tinha que passar pela laje, ficava ruim eu pedir pra fazer, se dá um estribo cada 15, o cara ter que fazer um furo a cada 15 é inviável numa laje de 50 centímetros. Então, o que eu fiz?
eu cotei esse furo e concentrei o AS lá. Então, em vez de fazer um ferro a cada 15, eu botei a cada 40 e concentro o AS por metro nesse furo de 40, que aí fica muito mais tranquilo. No entanto, eu não recomendo você fazer isso. Se tu tem uma viga solta lá, tu chega lá no local, tu vê o fundo da viga inteiro e deu um estribo de ferro de 8 cada 15, então faz um estribinho furando pela lateral, igual eu fiz aqui, ó, esse 16zinho aqui fura na lateral da viga, né? Faz esse furinho colocando lá a viga o estribo colocando o estribo a cada 15. Fica muito mais coerente. Outra coisa que tem que estar no teu detalhamento, o procedimento de furação. Esse é o meu procedimento. Se você quiser copiar, copie, adapte aí, né? Mas esse é um procedimento de execução de furos. Então eu mando fazer a inserção das barras na estrutura existente, executar o furo com a broca com diâmetro imediatamente superior. Isso quer dizer que se ele tem um ferro de 10, ele fura com a broca de meia. No caso, o meu estribo era 16, fura com a broca de 20, né? Para dar uma folguinha, para inclusive conseguir colocar o epóxi, a cola ali que vai ter entre o concreto antigo e a barra, para garantir que você tenha ali efetivamente como fazer isso. Outro ponto importante, em elementos altos, né, acima aí de 90 centímetros, 80 centímetros, eu gosto de colocar esse estribo auxiliar, principalmente prendendo nas costelas, tá? Mas isso vai de cada um. Então fica a cotagem aqui de todo o procedimento, toda a continha que precisa ser feita. Recapitulando, o que é que a gente precisa fazer a nível de reforço em vigas? Primeiro, modelar a estrutura existente à luz das novas cargas. Rodo, vejo se com os novos esforços de flexão, cisalhamento, torção, eu preciso de reforço. Precisei de reforço, pego esses novos esforços e dimensiono com a seção que eu vou aumentar, né? A seção última já encamisada. Nessa situação, eu tenho ali o novo AS longitudinal e o novo estribo. Coloco lá, faço o meu desenho do novo AS longitudinal e coloco também o meu estribo adicional, fazendo todo o processo de furação. Lembrando que se você quer aprender a recuperar e reforçar estruturas, nós temos uma formação, eu vou deixar o link logo aqui abaixo, onde você estuda recuperação e reforço de estruturas de pilar, de viga e de laje. Eu e o professor Aleph vamos te orientar por diversos problemas. A gente tem problema de edificação que era administrativa e virou uma academia, saiu com a carga de 300 para 500 quilos de reforço com perfil metálico. Nós também temos reforço de pilar com encamisamento e reforço de vigas também com encamisamento. Lá nós também vamos te ensinar a fazer laudo, inspeção e fazer o projeto de reforço, inclusive a parte também de execução. Formação bem completa para você que quer atuar nessa área. Novamente vou deixar o link aqui. Então, para encerrar, tá? Fizemos todo o procedimento, falta agora eu fazer a continha do chumbamento, né? Do chumbador. Como é que eu cheguei lá no apoio a esse 10N3? Porque afinal de contas, o que é que você tem que ter em mente, né? Quando a viga chega no apoio, essas armaduras têm que ancorar, têm que ficarem presas ao apoio inicial, ao apoio existente. Por isso que eu lhe digo para sempre evitar de reforçar no negativo e sempre levar o reforço, forçar o reforço todo no positivo, porque o chumbador trabalha muito melhor lá. Então eu preciso efetivamente calcular o chumbador. Porque, pensa comigo, né? Afinal de contas, eu tô aqui com o meu pilar, aqui no trecho da viga, que eu tenho aqui o meu pilar. Aqui a minha viga, o pilar do outro lado, tá aqui a viga passando. Na hora que eu vou encamisar essa viga amarela, eu vou encamisá-la fazendo um aumento de seção aqui por baixo. Então, esse aumento de seção, ele precisa ser ali, ter um chumbadorzinho que ele prende aqui e que ele prende lá de cá. A gente chama chumbador, mas na verdade é uma barra, tá, pessoal? É uma barrazinha de CA50 normal. Só que ela vai fazer aqui, ó, furando no pilar existente, furando aqui no pilar existente, e aí eu só boto uma outra barra aqui fazendo a emenda, né? Eu vou botar a barra longitudinal lá, que no caso foi as 5 barras de 25, fazendo a emenda. Enson, como é que tu calcula esse chumbador? Para fazer essa continha, que é muito simples, é uma conta de divisão, você tem que lembrar que no caso do cálculo da tensão de cisalhamento, que é o cálculo aqui, porque é corte puro, é puramente resistência materiais 1, não é nem resistência materiais 2, é 1. Você vai lembrar que a tensão de corte em barra, a tensão de corte, é a força sobre a área que está sendo cisalhada, ok? Nesse caso, o que eu tô atrás é da área. A área que eu preciso colocar lá de corte para segurar essa força. Então, a minha área vai ser força dividido pela minha tensão cisalhante. No entanto, essa força, ela já tem uma parte dela sendo sustentada pela estrutura atual, né?
Afinal de contas, tem lá uma seção de concreto, tem lá outras armaduras. E aí, pelo limite do cisalhamento do que essa estrutura aguenta, afinal de contas, eu tenho uma viga que já existe lá com FCK de 20 MPa, que estava atuando lá um determinado cisalhamento. Como eu levantei a armadura, eu sei qual é o cisalhamento máximo que ela aguenta como reação. Então vamos dizer, que eu sei que aqui é o caso, que ela aguenta 50 toneladas força, a viga do jeito que está lá hoje, ela aguenta uma reação lá, ela segura uma reação da ordem de 50 toneladas força. Eu posso beneficiar disso, utilizar essa força que eu vi lá, que ela se sustenta, ver qual é a força atual, que a gente viu que é 100, pegar esses 50 quilos, 50 mil quilos remanescentes e armar ele aqui. Então eu posso pegar a força lá de interesse, 50 mil quilos, dividir pela tensão de corte na barra. Essa tensão de corte para o CA50 eu recomendo você usar 2.500, que é como se eu estivesse já capando ali uma parte da resistência dela, inclusive já considerando os gamas aí que estão envolvidos, tá? É uma aproximação que eu gosto de fazer. Se eu pegar 50 mil quilos e dividir por 2.500, eu vou ter 20 centímetros quadrados. No caso lá eu botei chumbador com barra de 16, então eu precisaria aí da ordem de 10 barras de 16 para fazer a função desse chumbador. Se a gente for aqui olhar, ó, 10 N3, que são meus chumbadores entrando 10 centímetros no apoio, o meu N3 aqui é uma barra de 16, tá? Então são 10 N3, 10 chumbadorezinhos que ele vai colocar lá para segurar o corte. Então agora eu tenho o estribo reforçado, a armadura longitudinal reforçada e também os meus chumbadores para segurar a nova estrutura no apoio. Esse é o grande ponto aí que você tem que fazer. Nem sempre você vai ali considerar esse benefício, nem sempre é necessário. Muitas vezes a maioria dos chumbadores vão dar uma armadura bem pequena, 2 barras de meia, 2 barras de 10, 2 barras de 16. O meu conselho para você é não subtrair o que a peça existente aguenta e jogar toda a reação num chumbador novo, porque via de regra isso vai dar pouca armadura, ok? Bom, e aí você tem agora todo o fechamento do detalhamento, né? O que vai aqui a nível de forma, qual é o elemento, o encamisamento da peça, com os procedimentos de execução, ó, furo de 15 centímetros para passar a concretagem, os chumbadores que foram colocados lá, que no caso a gente inicialmente tinha botado 10 barras de 16, acabou optando lá por 5 barras de 25 para ficar igual as furações do longitudinal, né? As armaduras, desculpa, longitudinal, 5 barras de 25, e os meus chumbadores aqui de 10 barras N3, que são 10 barras de 16, ok? O detalhamento final vai ficar como você está vendo aí na foto, ok? Essa é a imagem da situação final que a gente se utilizou lá, ó, como ficou a armadura. Eu vou colocar aqui um vídeo também para vocês verem como que foi feita a execução desse reforço. O que você está vendo aí são as colocações das armaduras que a gente pediu que fossem feitas. Você está vendo que todo o ferro longitudinal foi posto, os estribos também, os estribos só da alma também foi colocado. Depois é só formar e fazer a concretagem, fica tudo certo. E aí, gostou? Se gostou, já sabe o que tem que fazer, dá teu like, deixa teu comentário, ficou com alguma dúvida, escreve logo aqui abaixo, que na medida do possível a gente vai lá te ajudar. Ajuda o nosso canal, pega o link desse vídeo, manda naquele teu grupo de WhatsApp, para aquele teu coleguinha que também gosta de estruturas. E se quer aprender a fazer projeto de recuperação e reforço de estruturas, seja por encamisamento de viga, de laje, de pilar, seja por reforço metálico, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Clica lá, dá uma conferida na nossa formação que eu tenho certeza que você vai gostar. Boa!